O gráfico mostra o fluxo térmico do ser humano em função da temperatura ambiente e um experimento no qual o metabolismo basal foi mantido constante. A linha azul representa o calor trocado com o meio por evaporação E, e a linha vermelha o calor trocado com o meio por radiação e convecção, RC. Aí ele dá o gráfico aí. Sabendo que os valores positivos indicam o calor recebido pelo corpo e os valores negativos indicam o calor perdido pelo corpo, conclui-se que... Aí ele dá as alternativas aí, então depois a vinheta, resolução. Galera, coloquei o gráfico aqui, né? Ele pediu para você considerar que quando é positivo, ganha calor. E quando é negativo, perde calor aí no gráfico do fluxo térmico em função da temperatura ambiente. Repare que a temperatura ambiente aqui, ele vai decaindo. E conforme vai decaindo, tanto pela radiação e convecção aqui, que é a linha vermelha, quanto pela evaporação, ele vai perder calor. Por outro lado, quando a temperatura é grande, ele perde calor muito mais pela evaporação do que pela radiação e pela convecção, né? Muito pelo contrário, se estiver muito quente, você vai acabar ganhando calor por convecção e pela radiação. Pensa que no calor é uma situação em que existe muito sol, existe muito vento quente e você ganha calor. Mas se tiver muito frio, a convecção aí vai roubar calor de você. Então vamos analisar item por item aí para ver qual que tá falando a coisa certa e qual que tá falando a coisa errada. Então no item A ele fala assim: em temperaturas entre 36 e 40 graus Celsius, ou seja, entre 36 e 40 graus Celsius, ou seja, nessa faixa, o corpo recebe mais calor do ambiente do que perde. Bom, na melhor das hipóteses, né, ele está recebendo aqui, vamos supor, uns 70 quilocalorias mais ou menos aí por metro quadrado, através da radiação e convecção, e está perdendo aqui menos 130, né, por evaporação. Então ele está perdendo muito mais do que ganhando calor. Ele não está recebendo mais calor do que perdendo, portanto o item A está errado. Item B, a temperatura de 20 graus Celsius, a perda de calor por evaporação é maior que por radiação? Acho que não, né? Um número muito menor indica que ele está perdendo muito calor. Quanto menor o número aqui, mais calor se perde. Então, por radiação e convecção, perde-se muito mais calor que por evaporação. E aqui está falando que a evaporação é maior que radiação e convecção, então tá errado o item B. Item C, a maior perda de calor ocorre a temperatura de 32. Não, 32 significa que é aproximadamente menos 50 para os dois. Não significa que seja maior. Se a gente pegar mais ou menos esse ponto aqui, só por radiação e convecção ele perde menos 150. E nesse ponto ele vai perder menos 100, que é 2 vezes menos 50. Então esse ponto ele tá perdendo mais calor que esse ponto. Ele tá falando aqui a maior, então tá errado o item C. No item D ele fala que a perda de calor por evaporação se aproxima do zero para temperaturas inferiores a 20 graus Celsius, né? Faz sentido. Essa curva da evaporação, ela tem uma assêntota aqui no zero, ou seja, conforme vai diminuindo a temperatura, lembra que eu falei? Esse gráfico, a temperatura vai diminuindo, e conforme vai diminuindo a temperatura, essa curva ela vai tendendo a zero, ou seja, ela vai aproximando a zero a perda de calor por evaporação. Então acho que a item D tá correta, mas vamos ver a item E só pra gente concluir. A temperatura de 36 graus Celsius, não há fluxo de calor entre o corpo e o meio. Ué, não faz nenhum sentido isso daqui, né? Talvez por radiação e convecção não há fluxo de calor, mas existe pela evaporação. Portanto, o item E está errado, então a alternativa correta é o item D, que é o que está exatamente na item D da Unesp 2018 aí, beleza? Então espero que tenha gostado. É uma questão praticamente teórica, né? Mas envolve aí leitura de gráfico. Lendo com muita calma, com muita interpretação, você chega no resultado certo. Então espero que tenha gostado. Falou!